Crash. A gente vai usar nessa parte inicial esse projeto de simulação de clima para descrever algumas partes dessa janela, que é a janela que a gente utiliza para desenvolver nossas aplicações. Tá? Bom, com relação ao desenvolvimento, nós temos duas partes iniciais que eu gostaria de destacar. Primeiro, o que ele chama aqui de palco, essa parte aqui na parte da janela inferior direita, que seria a parte de fundo da sua aplicação. E os personagens, que estaria aqui nessa região, seriam os personagens que vão aparecer no jogo e vão fazer a interação dentro do jogo. Bom, vou clicar aqui no cenário, como eu tinha falado anteriormente, a gente viu na execução do aplicativo que ele tinha apresentação de 3 cenários. Então, o cenário no momento está selecionado, tá? Vou vir aqui na lateral superior esquerda, no ponto da tela, clicar em cenários, e o que a gente vai ver? A gente tem aqui nessa parte de cenários, os 3 cenários que aparecem quando a gente está utilizando a aplicação. Ok? Então, foi carregado essas 3 imagens, ok? E você pode, na hora de criar o seu jogo, criar novos cenários, criar cenários do zero. Essa ferramenta aqui permite que você apague, né, todos os cenários que estão aqui, adicione novos cenários. Tem uma ferramenta de desenho aqui bastante simples. Você pode desenhar, fazer algum desenho de cenários simples, de fundos, né, para sua aplicação simples. Ou você pode carregar também imagens. Ele tem aqui na parte inferior da tela, na parte inferior esquerda, uma opção aqui que é, por exemplo, você pode selecionar um cenário dentro de um grupo de cenários já pré-carregados. Então tem uma série de cenários aqui prontos para quem quiser usar. Ou, voltando, você pode alterar seu cenário ou até mesmo carregar um cenário de um arquivo do seu computador. É importante observar que aqui ele chama até de fantasia, uma propriedade de cada cenário, que cada figura dessa ou cada cenário desse tem um nome. Por exemplo, esse primeiro cenário ele chamou de Backdrop 1, o próximo Backdrop 2 e o próximo Backdrop 3. Então é isso, ele montou os cenários com 3 figuras, poderia ser mais figuras, e aí é a possibilidade de você fazer uma interação com cada um desses cenários, usando a sequência com que eles aparecem aqui, ou também usando o nome do cenário. Na hora de você fazer o seu programa, você pode atribuir e relacionar, acessar um tipo de cenário pelo nome. Ok? Bom, então essa aí é a parte principal, né, que seria a parte de fundo da sua aplicação. Normalmente as pessoas começam a construir pelo fundo da aplicação, ou esses cenários. E a gente tem também os objetos ou os personagens que ficam aqui nessa parte da janela de desenvolvimento. Nesse caso desse exemplo, a gente tem 2 personagens, né, que seria a representação da chuva. Eu selecionei aqui o personagem, vim aqui na fantasia, a gente vê que ele só tem um cenário, né, uma fantasia, seria uma bolinha azul, poderia ter mais também. E tem uma outra fantasia que seria a representação da neve. Ele chama de Costume 1, a representação da neve, e tem o mesmo nome, no caso, para a representação da chuva. Então são aí 2 personagens. Essa questão dos personagens ela vai ficar mais interessante quando a gente estiver trabalhando fazendo aplicações que tenham bichinhos, animais, tal. O padrão do Scratch, quando você começa um projeto, é começar com o personagem de um gato. Da mesma forma que no caso dos cenários de fundo, você pode também carregar outros objetos, né? Outros personagens, direto da galeria do Scratch. Você pode carregar figuras de pessoas, pode carregar figuras de animais. Eu vou carregar aqui, tentar achar uma figura de um bicho, um logo de um animalzinho. Não estou encontrando. Eu vou falar sobre ele em outro exemplo. Fica para outro exemplo. Então para esse exemplo seria o cenário, que no caso são 3 cenários que pode mudar, e os 2 personagens, a chuva e a neve. Então, quando você quer trabalhar a nível de figura, você vem aqui nessa aba fantasia. Ok? Vou voltar para a aba de código. E aí, vamos começar a pensar como é que o programa foi construído.
Bom, o programa foi construído, eu cliquei aqui de novo nos cenários, e aqui na lateral esquerda você tem uma série de ações e de eventos que você controla do seu programa. Tá? No caso do cenário, ele está programado da seguinte forma: olha, a gente falou lá na programação, no material da disciplina, sobre os comandos condicionais e os comandos de repetição, de laço. Aqui tem uma representação desses comandos condicionais de laço, mas com uma sintaxe diferente. Então vamos lá, como é que começa a sua aplicação? Ele vai sempre estar monitorando os eventos que ocorrem, né, da interação do usuário com a aplicação. Então, por exemplo, ele mapeia assim, olha, quando eu clicar na bandeirinha de início do jogo, então o programa fica monitorando esse evento, e se caso eu clicar na bandeirinha de iniciar o jogo, ele tem um evento que monitora isso, que seria quando eu clicar na bandeirinha, faça alguma coisa. Então, por padrão dessa aplicação, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai mudar para o cenário com o nome Backdrop 1. Foi uma configuração que foi feita. Tá? Então, esses bloquinhos de cores diferentes são montados. A gente vai ver quando eu estiver montando um. Eu posso movê-los, tá vendo? A gente pega esses blocos e faz uma montagem. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar para começar com Backdrop 3, que é o próximo, que é a terceira figura lá dos cenários, e executar, veja bem, quando eu rodo o programa, ele começa com Backdrop 3. E se eu vou clicando, ele vai alterando da mesma forma. Então, os eventos, né? Você trata os eventos de ação do usuário na aplicação e você tem essas ferramentas para monitorar esses eventos. Bom, eu vou voltar aqui para o Backdrop 1 de novo, que era o padrão. Outra coisa, você pode colocar uma música rodando de fundo, tá? Aqui no caso, ele escolheu uma música aqui, chamada Philips Home, e aí você pode modificar essa música. Por exemplo, eu estou com o cenário selecionado, a ferramenta cenário selecionado. Se eu vier aqui em Sons, na aba Sons, eu tenho aqui a música carregada, Philips. A gente pode tocá-la aqui, pode fazer a música tocar mais rápido durante a execução da aplicação, mais devagar, fazer algumas alterações aqui na execução da música. E a gente pode, inclusive, carregar outros sons da galeria do Scratch. Você pode gravar algum som ou você pode carregar uma música do seu computador para rodar na sua aplicação. Ok? Voltando para o código. Aquela mudança de cenário, quando a gente clica no cenário, ela é realizada por esses comandos aqui. Ó. Quando o palco for clicado, ou seja, quando eu clicar em qualquer região da minha aplicação, que ele chama de palco, né? Na versão portuguesa ele chama de palco, a gente viu aqui no início da configuração, ele muda para o próximo cenário. Então a gente tem um palco com 3 cenários diferentes, olha, a gente tem um palco com 3 cenários diferentes, e ele faz esse comando, muda para o próximo cenário. E esse processo é repetido, né? É feito um loop, um comando de loop a cada vez que eu clico no palco, ok? Então, eu vou interromper esse vídeo nesse momento, que a gente já falou o básico aí dos cenários, os primeiros eventos que acontecem quando você executa a sua aplicação. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dos eventos que ocorrem com os outros personagens, o personagem de chuva e o personagem de neve. Um abraço e até o próximo vídeo.